Deixa eu iniciar a gravação. Beleza, galera. Começou a gravar aqui, então. Então, olha só. A aula de hoje é uma aula tranquila, é uma aula importante para vocês, que é a parte de balanceamento de reações químicas, tá? Alguém já ouviu falar nesse termo, balanceamento? Eu acho que você viu esse termo ou escutou esse termo lá no segundo ano do ensino médio, tá? Você aprendeu lá, provavelmente não sei se foi no segundo bimestre, por aí. Então, olha só, eu vou tentar simplificar aqui. Então, olha só, a matéria de hoje é sobre balanceamento de reações químicas. O que você precisa saber? É só duas informações, porque a pergunta é a seguinte da aula de hoje. A pergunta é a seguinte, essa aqui, ó. O que é o balanceamento? Opa, tem dois L's aqui. Balanceamento. Então, essa é a pergunta da aula de hoje. O que seria esse balanceamento? Eu vou te explicar. Muito fácil. Balanceamento nada mais é do que antes igual a depois. É só isso. Antes igual a depois. Mas como assim, professor? Muito fácil. Para você entender balanceamento, tem umas regrinhas, tá? Então eu vou para a prática logo, para você entender como é que você faz o balanceamento de uma reação, tá? Só que tem que entender uma coisa, que antes é igual a depois. Se eu tenho o Vitor antes, tem que ter um Vitor depois. Se eu tenho um Francielson antes, eu tenho que ter um Francielson depois. Se eu tenho uma macarronada antes, eu preciso da macarronada depois. Então, as quantidades antes e depois, sempre as mesmas, tá? As mesmas. Como assim? Olha só. Aqui é um exemplo, tá? Eu tenho assim, ó. Qual que é a nossa primeira reação? É essa. Na mais Cl2, que vai formar o NaCl. Isso aqui é uma reação química. Se você notar nessa reação, eu tenho a presença de uma seta. Então, é essa seta aqui que vai definir para você quem é o antes e quem é o depois. Então, é antes da seta e depois da seta. Então, vamos fazer aqui, ó. Quais são os átomos que você enxerga antes da seta? Antes da seta eu tenho o Na e eu tenho o Cl. E depois da seta? Também, ó. Depois da seta você tem o Na e você tem o Cl. Tá? Então, o primeiro passo é você separar os átomos antes da seta e depois da seta. Tá? Segundo passo que você faz é colocar a quantidade. Quantos NAs tem antes da seta? Tem um. Quantos NAs tem depois da seta? Tem um. Então, o que você tira de informação? Você acabou de tirar a seguinte informação. Eu tenho um Na antes e eu tenho um Na depois. Então, você começou bem. Porque o balanceamento é a quantidade antes da seta ser igual à quantidade depois da seta. Então, por enquanto, qual que é a quantidade de Na antes da seta? É 1. E depois da seta? É 1. Agora vamos para o cloro. Antes da seta, 2 cloros. Depois da seta, 1 cloro. Olha só o que aconteceu. As quantidades do cloro estão diferentes. Ou seja, a sua reação está desbalanceada.
Não adianta somente um átomo estar balanceado, que nesse caso aqui é o sódio. Os dois átomos têm que estar balanceados. Aí você faz a seguinte pergunta: professor, como é que eu vou balancear então? Muito simples. Vou colocar aqui, ó, eu coloquei de vermelho, para você entender. Você só pode colocar números no começo da molécula. Você só pode colocar números no começo da molécula. Quem é o começo da molécula? Aqui, ó. Isso aqui é um começo. Isso aqui é um começo. Isso aqui é um começo. Agora, colocar número no final ou número no meio, não pode. Você só pode colocar números no começo das moléculas para você fazer o balanceamento. Deu para entender mais ou menos? Deixa eu fazer aqui para você entender, tá? Então, olha só. O balanceamento é um jogo de xadrez. Os números, quem coloca é você. Você pode colocar qualquer número, de 1 a 1 milhão, ao infinito, desde que o número seja inteiro. Então, olha só o meu pensamento, ó. Olha só o que o professor vai fazer. Vou fazer o seguinte, ó. Já que eu só posso colocar o número no começo, eu vou colocar o número 2 aqui, ó. Tá vendo que é no começo? Eu vou colocar o 2 de verde para você enxergar, ó. Esse 2 eu coloquei. Eu coloquei. E agora eu vou fazer uma continha para saber se esse 2 aqui vai ajudar ou não. Então, olha só como é que fica, ó. Quando eu coloco o 2 ali na frente do NaCl, aquele 2 lá mexe com o Na e mexe também com o Cl, porque o Na e o Cl estão juntos. Não tem um sinal de mais separando-os. Então, como é que fica essa conta aqui, ó? Fazer a multiplicação. Embaixo do Na, quando não tem o número 1, né? Então fica 2 vezes 1, 2. E olha só o que aconteceu. Esse 2 aqui é o novo número do Na. O 1 sumiu. O que era 1 virou 2. E o que aconteceu? Antes da seta você tem um Na e depois da seta você tem 2 Nas. Então você acabou de desbalancear o Na. Só que você balanceou o cloro, porque o 2 vale para o cloro. 2 vezes 1, 2. Então o que era 1 virou 2. E o que aconteceu com o cloro? Eu tenho 2 cloros antes da seta e eu tenho 2 cloros depois da seta. Então o que você fez aqui com o 2 lá no NaCl? Você desbalanceou o Na, só que você balanceou o cloro. Como é que você acerta o Na? Colocando 2 aqui, ó. Agora eu vou acertar o Na, ó. Acertei. Esse 2 aqui que eu acabei de colocar, ele só vale para o Na. Ele não vale para o cloro, porque tem um sinal de mais separando. 2 vezes 1, 2. 2 antes, 2 depois. E você balanceou a sua reação. Balancear a reação é você colocar o 2 na frente do Na e o 2 na frente do NaCl. E acabou. E aí, gente, faz alguma coisa aí. Francielson e Cíntia, porque o Vitor já sumiu de novo. Vamos lá, senhor Ribeiro, senhora Cíntia. Professor, a gente sempre multiplica o número 2 pelo número da base. Exatamente. Se você colocar o número 3, é o 3 pela base. Se você colocar o número 10, é o 10 pela base, tá? Ok. Beleza. Eu vou fazer outros com vocês
para ver se as dúvidas diminuem, tá? Então, olha só. Eu tenho uma outra reação. HGO, setinha, HG, mais O2, tá? Então, qual que é o primeiro passo? É você separar antes da seta e separar depois da seta. Então, antes da seta, você tem o mercúrio, que é o Hg, e tem o oxigênio, que é o O. Depois da seta também, ó, você tem um Hg e tem um O. Agora, vê as quantidades. Quantos Hgs tem antes da seta? 1. Quantos Os tem antes da seta? 1. Agora, depois da seta. Quantos mercúrios você tem? 1. E quantos Os você tem? 2. O que você percebe aqui? Você percebe que o Hg está balanceado, porque 1 é igual a 1. Só que o O não está balanceado. E você tem que balancear esse O. Como é que você faz para balancear o O? O que você faria? Você tem que colocar números na frente das moléculas para balancear. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou chutar, tá? Vou chutar. Não sei se vai dar certo. Então, eu vou colocar o número 2, ó. Se eu colocar um 2 aqui, o que acontece? O 2 multiplica o Hg e multiplica o O, porque eles estão juntos. Então, fica assim, ó. 2 vezes 1, 2 Hgs. 2 vezes 1, 2 Os. E o que aconteceu? O Hg ele foi desbalanceado. Porque agora você tem 2 Hgs antes da seta e 1 Hg depois da seta. Só que você acertou o O, tá vendo? Eu tenho 2 Os antes e 2 Os depois. Como é que você reacerta o Hg? Eu vou colocar o 2 na frente aqui, ó. Olha que legal. Pronto. Se eu colocar o 2 aqui, esse 2 só vale para o Hg, porque tem um sinal de mais separando. 2 vezes 1. E acabou, tá vendo? Você balanceou a sua reação. As quantidades dos átomos são iguais dos dois lados. E aí, melhorou mais um pouquinho ou não? Ou tá ainda muito obscuro? Professor, no caso, pode ter um número depois da molécula, se no caso já estiver do outro lado. Como é que é? No caso, o O já tava com 2, né? Sim. Só que antes não estava. No caso, a gente só usa o número que está na molécula já? Você fala desse O2 depois da seta? Sim. Esse aqui já tem lá, né? 2. Você não pode tirar ele, porque ele é da molécula, tá? Não pode Uhum. tirar ele. Aí, se você quiser colocar um número aqui, você pode, não tem problema. Só que se você colocar um número na frente do O2, você não vai conseguir acertar. Sim. Deu para entender, mais ou menos? Entendi. Verdade ou não? Mais ou menos. Mais ou menos, né? E aí, Cíntia? Por enquanto eu tô entendendo. Tá? Vamos ver se está entendendo mesmo. Ó, vou fazer mais um, tá? Vou fazer mais um. Aqui, ó. Presta atenção, ó. Eu não vou fazer nem essa aqui, porque essa aqui não tem nem o que fazer. E a gente não vai perder tempo nisso aqui. Essa aqui é primáriozinho. Deixa eu colocar aqui. Peraí.
Deixa eu só colocar aqui para cima. Então, olha só. Vê? É só prestar atenção. Ó, vamos lá. Então, qual que é a nossa próxima reação? Essa aqui, ó. Zinco mais HCl, que vai formar ZnCl2 mais H2. Tá? Essa aqui é a nossa reação. Quando você olha uma reação, sempre você compara antes da seta com depois da seta. Então vamos comparar aqui. Olha só, quer ver? Antes da seta, eu tenho um zinco. Depois da seta, eu tenho um zinco também. Quando não tem número embaixo, é o número 1, né? Agora eu vou para o H. Antes da seta, eu tenho um H. E depois da seta, eu tenho dois Hs. E o cloro, antes da seta, eu tenho um cloro. E depois da seta, eu tenho dois cloros. Então, eu faço a pergunta para vocês. O zinco está balanceado? Sim. O H está balanceado? Não. O cloro está balanceado? Não. Porque se estivessem balanceados, os números antes da seta e depois da seta seriam iguais. Eles não são iguais. Então não basta um átomo estar balanceado. Todos devem estar. Todos. Então agora, vocês vão ter que pensar em números para colocar antes das moléculas para você balancear todos os átomos ao mesmo tempo. Aí eu tô aqui pensando, ó, macarronada com carne moída, macarronada com queijo, abadiane, avianol. Ah, encontrei, professor. Olha só a minha ideia. A minha ideia é a seguinte, ó. Eu pensei no número 2. Eu pensei nele. E eu vou colocar o número 2 aqui, professor, ó. Aqui. Se eu colocar o número 2 aqui, no começo dessa molécula, esse 2 aqui só vale para o H e para o Cl. Então, como é que fica isso agora? Você pega o 2 e multiplica pelo H e pelo Cl. Então, quantos Hs vão ter agora? 2 vezes 1, 2. Quantos cloros você vai ter agora? 2 vezes 1, 2. E você balanceou a reação. Porque um zinco é igual a um zinco. 2 Hs é igual a 2 Hs. 2 cloros é igual a 2 cloros. E você balanceou a sua reação. Acabou. E aí? Melhorou? Piorou? Eu entendi. A gente só balanceia Deu para entender? o que está desacordo, né? Mas presta atenção, quer ver? Isso é importante que você falou. Muitas vezes, olha só o que eu vou falar. Você vai desbalancear quem está balanceado para acertar quem está desbalanceado, para no final você rebalancear quem você desbalanceou. Vocês entenderam o que eu falei? De novo, só para vocês verem que eu não decorei essa fala. Às vezes, é muito comum você desbalancear quem está balanceado para você balancear
quem está desbalanceado para você rebalancear no final quem você desbalanceou. Então, muitas vezes, o zinco, por exemplo, está balanceado e você vai desbalancear para acertar um outro átomo e no final você acerta quem você desacertou. Deu para entender esse linguajar aí? Sim. Deu? Então tá. Cíntia, e aí, Vitor? Tá entendendo aí, Vitor? Sim? Sim. Então tá. Vitor, tá, o microfone funcionou aí, a Badiânia? Não. Funcionou não, Vitor. Funcionou não. Mas eu acho que você tá entendendo. Qualquer coisa fala pra Cíntia falar alguma coisa pra mim aqui, tá? Se comunique com ela no WhatsApp, que ela me pergunta. Ou pro Francielso. Vamos agora para uma nova questão. Eu vou fazer mais uma para que vocês possam fazer depois sozinhos as outras. Para vocês treinarem as questões, tá? Deixa eu colocar aqui para baixo para não congestionar a molécula, tá? Deixa eu apagar isso aqui para você fazer do zero. Então, a gente vai fazer agora aquela reação lá em cima, ó. P mais O2 formando o P2O3, tá? Qual que é o primeiro passo mesmo? Separar, né? Você separa antes da seta com depois da seta. Então, antes da seta, você tem o P e tem o O. E depois da seta, você tem o P e o O também. Quantos P's vocês têm antes da seta? Só tem um. Quantos Os vocês têm antes da seta? Tem dois. Quantos P's vocês têm depois da seta? Tem dois. E quantos Os vocês têm depois da seta? Tem três. Então aqui tanto o P quanto o O estão desbalanceados. Qual que é a nossa obrigação? Balanceá-los. Cabe a você encontrar um número correto para balancear os dois átomos. Pode ser qualquer número desde que seja inteiro. Então eu estou pensando aqui, ó. Eu estou pensando, tá? Eu estou pensando. Pensei. Eu vou colocar o número 4 antes do P. Esse 4 aqui só vale para o P. Ele não vale para o O, porque tem um sinal de mais separando. Então fica assim, ó. 4 vezes 1, 4. O que era 1P, agora tem 4. Agora, eu vou colocar o número 3 aqui, ó. Ó. De onde veio esse número, professor? Da minha cabeça. Veio da minha cabeça. Deixa eu colocar lá. Opa. Peraí. Se eu colocar um 3 aqui, ó, o 3 só vale para esse O. 3 vezes 2 é 6. O que era 2 ficou 6. E agora vem a jogada de mestre, que é colocar um 2 na frente da terceira molécula. E agora só você vai dar certo. Ó. Esse 2 aqui vale para o P e vale para o O juntos. 2 vezes 2, 4. O que era 2 virou 4. 2 vezes 3, 6. O que era 3 virou 6. 4 igual a 4. 6 Os igual a 6 Os.
e você balanceou a sua reação. Melhorou mais ou não? Ou agora piorou de vez? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Então tá. Então agora vocês vão fazer essas duas aqui embaixo, ó. AL mais O2 e a de lá, que é o NaI mais Cl2, tá? Vocês vão tentar balancear sozinhos essas duas reações. Eu acho que vocês terminam isso aí em 2 minutinhos, né? Pra gente corrigir. Passam aí, 2 minutos. Vitor, tá me escutando aí? Tá me escutando, né, Vitor? Se você quiser falar comigo, Vitor, aqui tem uma, sabe a mensagenzinha que você recebe no celular? Isso aqui é um chat. Se você clicar aí, você pode escrever. Eu vou escrever alguma coisa para vocês identificarem, ó. Eu respondo, eu falo assim, oi. Chegou para vocês o oi aí na mensagem? Você pode escrever no chat, tá? Quando acabarem, me avisem, tá? Acabaram? Terminei. Terminou os dois? Sim. Então tá, deixa os garotos terminarem, que a gente vai corrigir. O Vitor não está conseguindo falar. Cintia, chegou aí um oizinho aí no chat para você? Terminou, Francelso? Já. Então, beleza. Então, vamos lá. O Vitor não consegue responder, mas chegou um oi aí para vocês? Ou não? Para mim, não. Não, tem um chatzinho, uma mensagem aí do lado aí para você ver. Um símbolo de uma mensagem. Clica aí que você vai ver um oi. Quem quiser falar comigo aqui no chat, tá? Então, olha só. Como é que eu faço essa questão aqui? Ô, Cíntia, que números você colocou na frente aqui? Dos De átomos? qual? Do AL? 4. Do AL.
E do O? 3. E do AL2 ou A3? 2. E você, Franciel, colocou os mesmos números? Também os mesmos números. Eu não vou nem perguntar para o Vitor, porque o Vitor, o microfone tá ruim, né? Então, ele não tá conseguindo falar. Mas vocês acertaram. Olha só. Eu tenho um alumínio antes e eu tenho 2 alumínios depois. Eu tenho 2 Os antes e eu tenho 3 Os depois. Como é que eu resolvo isso aqui? Moleza. Coloco um 4 aqui na frente do AL. Vou colocar um 4. 4 vezes 1, 4. Opa. O que era 1 vira 4, tá? Opa. O que era 1 vira 4. Agora eu vou colocar um 3 na frente do O2. Aqui eu posso colocar porque tem um sinal de mais separando. 3 vezes 2, 6. O que era 2 virou 6. Agora, eu vou lá e coloco o 2 na frente do L2O3. Ó. O 2 vale para os dois, tá? Porque os dois estão juntos. 2 vezes 2, 4 alumínios. 2 vezes 3, 6 Os. 4 igual a 4, 6 igual a 6. Balanceamento correto. Francelso, na outra, quais números você colocou na frente do NAI? Qual número? Saúde. 4 e 2. Você colocou... Não, aqui na frente do NAI, você colocou quanto? Saúde. Você colocou que número aqui, ó? 2 e 2. Peraí. 2. E depois, lá no cloro, você colocou algum número no CL2? Eu coloquei 2. E no NaCl? Botei 4 e 2. Ótimo. E no I você colocou o quê? No I2 lá, você colocou algum número antes? Coloquei o 2. No 2? Tá bom. Cíntia, que número você colocou aqui na frente? Das moléculas aqui. 2. Eu não coloquei nada no CL. Depois a Sim. seta eu coloquei 2. E no I eu não coloquei nada. Sim. Ó, tanto a Cíntia quanto o Francelso estão corretos. É porque o Francelso utilizou os múltiplos, tá? Mas está corretíssimo também, tá, Francelso? Se você pegar os números que você colocou aqui e dividir por 2, você vai chegar nos números da Cíntia, tá? Se você pegar 4 e dividir por 2, é a mesma coisa, tá? Você usou um múltiplo. Então, olha só. Eu tenho um Na, eu tenho um I e eu tenho 2 cloros. Depois da seta, eu tenho um Na, 2 Is e um cloro. Como é que eu acerto isso? Eu vou colocar um 2 aqui, ó. Se eu colocar um 2 aqui, ele mexe com Na e mexe com I. 2 vezes 1, 2 NAs. 2 vezes 1, 2 iodos. Agora eu vou colocar um 2 na frente do NaCl. Ó, se eu colocar o 2 aqui, o 2 mexe com Na e mexe com Cl. 2 vezes 1, 2 NAs. Acertou o Na. 2 vezes 1, 2 cloros. Ó, 2 NAs igual a 2 NAs. 2 iodos igual a 2 iodos. 2 cloros igual a 2 cloros. Balanceou a sua reação. Vocês vão fazer agora para mim essa aqui, ó. MnO2.
3O4 e vai fazer a de baixo, que é a KCl3, formando o KCl mais O2, tá? Esqueço a de cima e a de lá, que é a mesma, inclusive, né? Deixa eu tirar essa aqui. Façam essas duas. A outra é muito fácil. Para daqui a pouco a gente complicar mais a vida de vocês, tá? Façam esses dois aqui. 2 minutinhos para a gente corrigir. Essa aqui, ó, não precisa fazer, porque é muito fácil. Extremamente fácil. Essa aqui não precisa, não. Esses dois. E é difícil? Quando acabar, me avisem, tá? Essa aqui do manganês é mais difícil.
Isso é mais difícil? Eu achei difícil. É isso mesmo, Francielson. Tá mais difícil. Quando Na acabarem, me verdade, avisem. Tentem pensar. Ah, eu tô pode em dúvida no oxigênio, né? Como é que faz? Exatamente. Essa é a sua dúvida e seria a minha. Porque como é que eu transformo 3 em 4? Não tem Pois é. como. Mas tem como, Francielson. Pensa na macarronada aí com queijo ralado. Você vai conseguir. Você conseguiu, Cíntia? Uai, eu tô aqui, né, tentando, mas eu tô terminando. Tá bom. Mais um minutinho aí para vocês tentarem mesmo. É só tentando que você consegue. Hoje tá frio, né, gente? Começou a esfriar. Nossa. Conseguiram? Só consegui um. Eu terminei. Só conseguiu. Terminou? Ah, terminou? Já. Você conseguiu fazer o outro, né, Franciel? Esse aqui do manganês você não conseguiu, não, né? Isso. Certo. Deixa eu ver se o Vitor ainda tá aqui, se ele tá escutando. Vitor, você não consegue falar nada comigo, não, né? Acho que não. O microfone tá ruim mesmo. Então tá, olha só. Eu vou começar a fazer no outro, porque o outro é mais fácil, tá? Então você tem ali, ó, antes da seta, um K. Opa, peraí. Um K. Você tem um cloro. Você tem 3 Os. Depois da seta, você tem um K, um cloro e 2 Os. Como é que você resolve isso aqui? Quer ver? Eu vou colocar um 3 aqui. Se eu colocar um 3 aqui, esse 3 só vale para o O, tá? 3 vezes 2 vira 6. Agora eu vou colocar um 2 aqui. Ó, o 2 ele vale para o K, para o Cl e para o O. 2 vezes 1 é 2.
2 vezes 1 é 2. E 2 vezes 3 é 6. Agora eu venho aqui e coloco um 2. O 2 só vale para o K e para o CL, tá? Porque tem um sinal de mais separando. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2Ks, 2Ks. 2 cloros, 2 cloros. 6 Os, 6 Os. E você balanceou a sua reação. Certo, gente? Isso aqui? Conseguiu acertar isso, gente, Francelso? Sim. Sim. Beleza. Cintia, essa aqui, que números você colocou? 3. Ah, No AL foi 12. No ALO, depois da seta, foi 4. E no MN foi 9. quer apostar? Apostar o quê? Se você ganhar, você não vai. Você ganha a pontuação máxima da segunda VA. Se você perder, se você perder, você vai pagar um lanche para minha família, um delivery. Um Tá delivery. bom. Tá Uma bom. pizza grande. Quer apostar? Quero. Então tá. Então, só repetindo, ficou 3, 12, 4 e 9, né? Sim. Então tá. Fala assim, eu aposto, professor, fala assim, eu aposto. Como que ela falar? Fala assim, professor, eu aposto com você. Professor, eu aposto com você. E eu também aposto com você. Eu também Tá bom. aposto. Tá Sabe bom. por quê? Você se lascou. Se lascou. O delivery pode ser na sexta-feira, tá? Pode ser via iFood, tá bom? Tá bom. Olha o que você errou. Bobeira. Eu tenho aqui, antes da seta, 3mn, e depois da seta, 1mn. Antes da seta, 4 Os, depois da seta, 3 Os. Antes da seta, 1 alumínio, depois da seta, 2 alumínios, tá? Eu vou começar aqui, ó. Você pediu para colocar um 3 aqui, né? Então, beleza. Esse 3 aqui, ele vale só para o manganês e para o O. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Ótimo. Agora eu vou colocar lá no final o 9zinho do manganês, ó. Eu vou acertar o manganês. O 9 só vale para ele, né? 9 vezes 1, 9. Agora, eu vou colocar o 4zinho, como você falou. Aqui, ó. O 4 só vale para o alumínio e para o O, tá? Porque tem o sinal de mais separando. 4 vezes 2, 8 alumínios. 4 vezes 3, 12 Os. Só que você pediu para colocar 12 lá no alumínio. E não é 12. É 8. 8 vezes 1 é 8. 9 igual a 9, 12 igual a 12 e 8 igual a 8. Não é 12, é 8. Cíntia, depois eu vou mandar meu endereço. Aí você manda um delivery. Tem como mandar um delivery daí, não tem? Tem, Cíntia, como mandar um delivery? Sabe o que eu errei? Eu copiei errado. Eu copiei AL3. No lugar de AL2, eu copiei AL3. Não prestei atenção. Avisa pra mamãe, avisa pra mamãe e pro papai que eu vou ter que mandar um delivery aqui pro Drop, viu? Tá bom. Pode escolher que eu mando. Então tá, olha só, hein? Olha só. Tá bom, vou escolher macarrão com queijo ralado. Franciel, e aí? Oi, Entendeu? eu entendi. Ô, Franciel, você tá vendo como é que a gente ganha comida dos alunos? É desse jeito. Desse jeito. Tô vendo.
Meu Deus. Ô, Cintia, eu vou falar com a minha mulher para saber o que ela quer comer na sexta. Aí na quarta-feira eu te falo. Aí você manda um delivery para cá, tá? Tem como mandar, não tem daí? Via iFood? Tem, né? Dá um jeito. Mas não foi culpa. Não, foi culpa minha, né? Mas se eu tivesse colocado 3, eu tinha acertado. Mas eu Pois tenho que é. assumir meus erros. É isso aí. Você pode. Eu vou escolher alguma coisa, tá? Ver se ela quer comer uma pizza. Você manda para mim, que eu vou até filmar. Eu vou filmar e eu vou te mandar ainda no WhatsApp, tá? Tá bom. Beleza. Agora eu vou começar outros exemplos. Eu vou fazer esse, que agora as coisas ficaram mais complicadas. Vocês vão ver, ó. O primeiro passo é separar, né? Antes da seta eu tenho cloro, O e H. E depois da seta eu também tenho. Os átomos antes da seta e depois da seta sempre serão os mesmos. A diferenciação está na quantidade, né? Então, ó, agora presta atenção, ó. Quantos cloros eu tenho antes da seta? 2. E depois da seta? Eu tenho 1. Olha o O. Antes da seta eu tenho 7 Os daqui, com mais um O de lá, O da água. Então, 7 mais 1 tem 8. E depois da seta eu tenho 4. H. Antes eu tenho 2. E depois eu tenho 1. Agora eu tenho que balancear, não tem? Moleza. Vou colocar o 2 aqui, ó. O 2 vale para o H, para o Cl e para o O, porque eles estão juntos. Olha o Cl. 2 vezes 1, 2. O O, 2 vezes 4, 8. E o H, 2 vezes 1, 2. 2 cloros igual a 2 cloros, 8 Os igual a 8 Os, 2 Hs igual a 2 Hs. E balanceou. E aí, entenderam como se faz essa quando você tem que somar? Eu tenho que somar os 2 Os, tá? Eu tenho que somar os 7 Os com mais um O. Porque o que importa é antes da seta e com depois da seta. E aí? No caso, são umas moléculas idênticas, né? Antes da seta. E isso, ó, porque olha só, antes da seta eu tenho 7 Os daqui com mais um O de lá, tá vendo? 7 mais 1, 8. Tem que Sim, somar, entendi. tá? Beleza. Façam sozinhos essa aqui. Quebra-cabeça. Se vira. Vamos lá, vocês conseguem. Essa aqui é mais difícil. Eu vou só fazer a soma com vocês, que eu acho importante, quer ver? Eu vou fazer a soma, tá? Fazer a soma para você não ter dúvidas do que você está fazendo. Olha só. Antes da seta, eu tenho 3 Cs, 8 Hs e 2 Os, correto? Depois da seta, 1 C, 1 C, 2 Hs e eu tenho 2 Os com mais um outro O lá no final. 2 mais 1, 3. Tá vendo que tá tudo errado? Ó. 3 é diferente de 1, 8 é diferente de 2 e 2 é diferente de 3. Tem que balancear. 2 minutinhos para vocês tentarem balancear essa reação. Pensem.
Qualquer dúvida, eu tô aqui, tá? Quebra-cabeça. Como se você estivesse em sala de aula tentando fazer essa questão. Essa é mais difícil. Tá mais difícil, não tá? Tá mais difícil. Tô sentindo isso. Não tá? Eu já fiz. E aí, nada?
Nada? Cíntia, Francielson, nada? Tô acabando. Tá bom. E aí, Celso? Oi, tá difícil achar o resultado. Tá difícil, né? Eu sei que tá difícil. O nível aqui aumentou um pouco. Realmente tá difícil. Não é brincadeira mesmo, não. Vou esperar aqui um minutinho ver se a Cíntia consegue. Para que eu possa fazer e vocês entenderem como eu achei esses números. Acabou, Cíntia? Acabei, mas acho que tá tudo errado. Quais números você colocou para a gente conferir? Ah, foi 2, 10, 6, 8. Sim. Ué. Será que você acertou? Não, agora eu não quero apostar, não. Pega esses números aí e divide por 2. Quanto ficaria dividido por 2? Eu vou fazer. É porque o seu resultado tá certo, tá, Cíntia? Você acertou. Só que você trabalhar com os múltiplos, tá? Mas tá Tá tudo bom. certo. Então, olha só. O que eu faria aqui, ó? Eu faria o seguinte, ó. Eu vou tentar acertar o C, tá? Então, eu vou colocar o 3 na frente dessa molécula aqui, ó. Só que esse 3 só vale para o C e para o O. Então, presta atenção, ó. 3 vezes 1, 3 Cs. Agora eu vou multiplicar o O. 3 vezes 2, 6 Os. Com mais 1 da água, 7 Os. Então, depois da seta, tem um 7 Os. Beleza. Agora eu vou acertar o H, ó. Vou colocar o 4 aqui, ó. Esse 4 mexe com o H e com o O. 4 vezes 2, 8 Hs. Só que agora mexeu com O, quer ver? Eu tenho que somar os Os. 3 vezes 2, 6 Os. Então, na primeira molécula, eu tenho 6 Os. E na segunda, 4 vezes 1, 4 Os. 6 Os com 4 Os vai dar, no final, 10 Os. Vou projetar aqui para você entender, ó. Para ficar claro, ó. Quer ver? Espera aí. Aqui. Cadê o mouse aqui? Aqui. Ó. 3 vezes 2. Essa molécula tem 6 Os. Se eu coloco o 4 aqui, 4 vezes 1, 4 Os. Depois da seta, você tem 6 Os aqui, com 4 Os lá, 6 daqui com 4 de lá, dá 10 Os. E agora, eu venho aqui, com a jogada de mestre, e coloco 5 antes do O2, ó. 5 vezes 2,
10. Eu tenho 3 carbonos antes, 3 carbonos depois. 8 Hs antes, 8 Hs depois. 10 Os antes, 10 Os depois. E fechou. Você acertou, tá assim, só que você colocou os múltiplos. Você colocou 2, 10, 6 e... Peraí. 2, 10, 6 e 8. Professor, Também tá certo. Fala. é que eu tinha esquecido de somar no final. Beleza, Os entendi. Se você oxigênios, né? somar, se você não somar o 4, você fala? Não, o resultado, o que eu só errei foi o resultado do oxigênio, o resto eu consegui. Entendi. Mas deixa eu só te explicar que esse 10 aqui, ele não veio do 3 mais 7, tá? Esse 10 veio daqui, ó. Sim. 3 vezes 2, 6 Os. 4 vezes 1, 4 Os, tá? Foi a coincidência, tá? Ok. Beleza. Então, agora tentem fazer essa aqui, ó. Só tem essa aqui mais uma. Tentem fazer essa sozinhos. Aqui eu vou separar para vocês, tá? H, P, O. Peraí. HPIO. Aí. E lá também HPIO. Antes da seta você tem 3 Hs, 1 P e 3 Os. Depois da seta você tem 3 com 3, 6 Hs, 1 com 2 Ps e eu tenho 4 Os, tá? Eu tenho que somar. 3 Hs aqui com 3 de lá dá 6, 1 P com 1 P dá 2 Ps e 1 O, e 4 Os, tá? Tá tudo desbalanceado. Agora você faz o balanceamento. Quando acabar, me avisem, tá? Eu vou passar umas atividades para vocês no WhatsApp, tá bom? Para vocês resolverem para mim. Para me entregarem na semana que vem com a fotinho, tá? Quando acabar, me avisem.
Quando acabarem, me avisem. Tá difícil essa? E aí, gente? Conseguiram? Cíntia, Francielson. E aí? Eu não tô conseguindo, não. Não? Onde está o problema? Eu acho que é nesse ó aqui. Mas tá tão facinho. Você não está conseguindo fazer? Tá facinho, facinho. Pois é. Ué. Então, olha só, quer ver? Olha como é que eu vou pensar nisso aqui. Eu vou colocar um 3 aqui. Francesa, conseguiu? Não. Não? Então tá, vou colocar um 4 aqui. Olha só o que eu vou fazer, ó. 4 vezes 3, 12Hs. Correto? 4 vezes 1, 4Ps. Correto? E 4 vezes 3, 12Hs. Correto? Certo? Agora eu vou colocar aqui, ó,
Um 3. Esse 3 só vale para o H, para o P e para o O, tá? Depois o sinal de mais não vale. 3 vezes 3, 9 Hs. Com mais 3 lá do final, dá 12. 3 vezes 1, 3 P's. Com o P de lá, 4 P's. Agora o O. 3 vezes 4. Opa. 12 Os. 12 igual a 12, 4 igual a 4 e 12 igual a 12. E aí, o que vocês acharam? Nossa, ainda coloquei, mas eu não fui até o final, acho que é por isso. Professor, repete o segundo lado, por favor. Repito, olha só. Eu vou te colocar aqui no pincel para você entender. No laser. Não, é que Ó, eu fiz parecido, só que eu não entendi a multiplicação aqui do segundo lado. entende, ó. Olha o H. 3 vezes 3, 9. Com mais 3 de lá, 12. 3 vezes 1, 3 P's. Com mais 1 P lá, 4 P's. 3 vezes 4, 12 Os. 12 igual a 12, 4 igual a 4 e 12 igual a 12. Entendeu? Ok. Ok? Uhum. O difícil aqui é você esquecer de somar. Porque quando você tem, depois da seta ou antes da seta, átomos em duas ou mais moléculas, tem que somar. Igual H, ó. 3 vezes 3 é 9. Com mais 3 de lá dá 12. Se você esquecer de somar com esses 3 aqui, você não vai chegar no 12. Então aqui, além de você multiplicar, se tiver mais um átomo dele em uma outra molécula, tem que fazer a soma. Tá? O que vocês acharam, gente, desse conteúdo de hoje? Foi difícil? Foi. Achou? Eu achei um pouco difícil. Achou? Cíntia, eu também acho ele difícil. Cíntia, e aí? Ele é difícil, né? Só que a gente tem que ter concentração. Isso que é a questão, concentração. Tem que ter concentração. Se você não tiver concentração, você não consegue encontrar esses números. Então, o que eu vou fazer com vocês? Ó, vocês agora vão tomar um café, vão tomar um banho, vão comer. E eu vou mandar para vocês agora, nesse momento, eu vou mandar aqui agora. E vocês vão ver, deixa eu só mandar aqui, para não esquecer. Eu vou mandar lá no Química Geral, tá? Não, lá no Química Geral. A gente tá no grupo, tá? Não tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para a Cintia, eu vou mandar para todo mundo. Pera aí. Vocês vão fazer todos... tem questões que eu já fiz, tá? As que eu já fiz, não precisa fazer de novo. Você só vai fazer as questões que eu não fiz. Então, eu estou mandando aqui primeiro para a Cíntia, que é a primeira da lista pela letra C, tá? Agora eu vou mandar aqui. Eu vou mandar aqui para... Deixa eu escrever aqui. Cíntia, eu vou estou mandando para o Vitor. Deixa eu ver se eu acho aqui o Francielson. Cadê você, Francielson? Espera aí. Vou achar aqui. Ué, sumiu da minha lista. Cíntia, você encaminha para o Francielson, por favor? Aham, caminho. Ó, já mandei para você. Não sei se chegou. Já mandei para o Vitor. Não, deve ter chegado no meu celular que carregou. Ótimo. Só falta encaminhar para o Carlos e para o Francielson, tá?
Deixa eu só ver aqui se eu acho aqui. Mas se você... O Vitor, acho que não chegou ainda no celular da Cíntia, mas daqui a pouco eu já te envio, tá, Francesco? Eu tô tentando achar aqui o seu nome, mas eu vou te enviar agora, tá bom? Mas a Cíntia vinha para mim. Você envia para mim, Cíntia, por favor? Quando chegar aí? Envio. Então tá. Tranquilo. Tá, mas eu vou enviar hoje ainda. A Cíntia vai enviar para você, tá? É porque meu celular deu um probleminha também, perdi os contatos. Alguns sumiram, outros não. Daí ele vai mandar a lista para você, tá? Vocês vão fazer essa lista e vão me tirar a fotinha para mandar no celular.